Shalom, homens de honra, 19 de maio, quebrando ciclos de familiaridade. Vamos para o versículo do dia. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Juízes 6, verso 25 a 26. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho. Vamos lá então, para a mensagem central do nosso texto aqui. Uma das batalhas mais difíceis que enfrentamos são aquelas travadas dentro de casa, nos ciclos familiares. Muitas vezes, estamos presos a padrões que herdamos e que já se tornaram normais, mesmo que nos tirem a paz. Assim como Gideão, que foi chamado para quebrar os altares de seus antepassados, somos chamados para enfrentar essas guerras internas. Quando Deus nos visita, Ele nos capacita para romper com aquilo que nos prende e nos impede de avançar. Gideão, apesar do medo, obedeceu a Deus e derrubou os altares de Baal. O mesmo é pedido de nós, que tenhamos coragem para confrontar o que nos prende a ciclos viciosos, sejam eles emocionais, espirituais ou até mesmo culturais. Muitas vezes, nós nos acostumamos com a familiaridade do erro, mas Deus nos chama para uma renovação. A verdadeira paz começa dentro de nós, nas nossas casas, na nossa família. Precisamos colocar ordem no que está ao nosso redor antes de enfrentarmos grandes batalhas. Deus quer nos libertar para um futuro novo, no qual não mais viveremos sob o peso do passado, mas sob a liberdade que Ele nos oferece. O que você precisa quebrar hoje para avançar? Eu e você hoje temos que quebrar esses altares de familiaridades que está em nós. Seja eles nossos vícios, que vêm dos nossos antepassados, onde nós fomos criados. Esse é um vício que nós temos que quebrar. Os vícios dos nossos pais. Às vezes é isso que está nos prendendo. Temos que romper. Quebrar esses altares, como fez Gideão. Porque ele obedeceu a Deus, mesmo com medo. E Deus quer isso de nós também. De mim e de você. Que nós quebraremos nesses altares nossos aqui. De familiaridade que a gente vem carregando até hoje. Amém? Então esse é o texto nosso de hoje. Vamos ver os altares que nós temos internos nossos aqui, eu e você hoje, e vamos romper. Pode ser o medo, a ansiedade, o orgulho. Amém? Os vícios que nem eu falei, que a gente vem carregando. A gente tem que dar um basta hoje aqui. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live hoje, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, dê-me a coragem para romper com os ciclos que têm me prendido. Que eu seja capaz de derrubar qualquer altar que me afasta do Senhor e construa
um altar de louvor e obediência. Que a sua paz reina na minha vida e na minha casa. Amém? É isso aí. Vamos ter coragem hoje de romper os ciclos que têm nos prendido. E que nós sejamos capazes de derrubar esses altares aqui, ó, da nossa familiaridade, como o Gideão fez. Mesmo com medo ele fez, porque Deus que estava no comando. Deus que pediu para ele derrubar o altar. E ele foi lá e derrubou, mesmo com medo. Tanto é que ele foi à noite ainda. Não foi nem de dia. Convocou um pessoal lá e foi à noite. E a hora que o pessoal acordou, quem que fez isso? E ainda o pessoal queria matá-lo. E ainda Deus protegeu ele, não deixou ele à morte. E depois que ele fez isso aí, ele até mudou o nome dele ainda. Mudou até o nome de Gideão. Olha como que Deus é poderoso. Amém? Então vamos quebrar esses ciclos de familiaridade eu e você hoje. Vamos ver o que tem interno nosso aqui, vamos romper. Vamos acabar com ele. Amém? Ele fala para nós lermos nosso devocional aqui, Juízes 6, verso 25 a 32. Vamos ler aqui. Então aqui, Juízes 6, verso 26 a 32 diz assim: o título é Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor Deus, edifica ao Senhor, teu Deus, altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás um holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã, será morto. Se és Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Olha isso, Deus falou para ele derribar o altar do pai dele que tinha feito. Ele foi lá e fez com medo mesmo. Esse versículo nos ensina o quê? Juízes 6, 25, verso 25 a 32. Deus manda Gideão destruir o altar de Baal.
antes de usar Gideão para libertar Israel. Olha lá. Deus mandou ele primeiro mexer dentro da própria casa. O altar errado estava dentro da família dele. Como pode ser que está dentro da minha família e da sua? Deus está falando isso. Vamos acertar nossa casa primeiro. E a nossa casa é dentro de nós, nossa família. Vamos acertar o que está aqui primeiro para depois a gente acertar lá fora. Existem ciclos, costumes, práticas que parecem normais, porque cresceram perto de nós, mas não agradam a Deus. Olha lá. Hoje, Deus também nos chama para quebrar altares da familiaridade, pecados repetidos, palavras negativas, vícios, frieza espiritual e traições que afastam da presença dele. Olha que forte isso, pessoal. Vamos ver o que nós temos interno para quebrar hoje, que nem Gideão fez. Vamos quebrar esses altares nossos hoje. Os vícios, a frieza, que nem eu falei, o orgulho, a ansiedade, o medo. Vamos quebrar hoje isso aí, eu e você. Se nós estivermos carregando algum vício dos nossos familiares até hoje, vamos quebrar hoje. Hoje é o dia. Deus está falando para nós quebrarmos. Senão nós não vamos conseguir avançar. Vamos ter coragem. Vamos com medo mesmo. Verso 27 diz o que para nós? Gideão obedece, mesmo com medo. Gideão teve medo, mas mesmo assim obedeceu, porque era o Senhor que estava falando para ele fazer. Quebrou o altar que o pai dele tinha feito, olha isso. Coragem não é ausência de medo, é decidir obedecer apesar dele. Vamos decidir hoje romper esse medo nosso aí. O que quer dizer hoje o versículo 27 para nós? Quebrar ciclos familiares pode gerar críticas, rejeições e desconforto. Mas quem quer viver algo novo precisa ter coragem para fazer diferente. Deus nos escolheu, nós somos diferentes. Nós somos exclusivos. E Deus está falando, derruba os altares das suas famílias, que está dentro de você, para poder avançar. E nós ainda ficamos teimosos, eu e você. Às vezes por teimosia a gente não quer quebrar esses altares por orgulho. Vamos romper hoje. Versículo 28-30, fala o que para nós aqui? O povo percebe que o altar foi destruído. Derribado lá na Bíblia é destruído. Quando Gideão derrubou o altar, todos perceberam. O que mostra isso para nós? Quem rompe ciclos antigos incomodam quem se acostumou com o erro. Eu e você podemos estar acostumados com esse erro. Vamos romper esse ciclo aí. Muitas pessoas querem mudança, mas não querem abrir mão da velha mentalidade. Olha lá, Romanos 12:2, eu já volto lá. Renovação da nossa mente, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E está falando aqui em Gideão, em Juízes. Está falando aqui, ó. Mas não querem abrir mão da velha mentalidade. Não quer ficar na velha. Nos ciclos e familiaridades que já vem carregando, os vícios. Quando alguém decide viver em santidade e transformação, acaba confrontando a zona de conforto dos outros. Eu e você já estamos incomodando os outros da nossa família. Eu estou incomodando a minha, você está incomodando a sua. Só por nós começarmos a ler a Bíblia, nós já estamos incomodando as outras pessoas ao nosso redor. Uma coisa simples. Amém? Só de nós começarmos a entender então a Bíblia, nós já estamos incomodando nossos familiares. Olha isso, pessoal.
Incomoda porque a pessoa não quer mudança. E eles também não querem que nós mudamos. Mas nós estamos mudando. A Bíblia, a palavra está mudando nós. Eu e você. Os outros não entendem. Então eles não querem que a gente avance. Porque eles estão na zona de conforto, nós não. Nós, a partir do momento que começa a buscar a palavra, nós já começa a ter desafios. Amém? Verso 31 diz o que aqui para nós em Juízes? Joás reconhece a inutilidade de Baal. O pai de Gideão disse: se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Aqui entendemos que os falsos deuses não têm poder verdadeiro. Muitas pessoas colocam sua confiança em dinheiro, no mamon, aparência, orgulho ou pessoas. Mas somente Deus pode sustentar e transformar numa vida de verdade, porque Ele construiu tudo. Já no ventre da nossa mãe Ele já sabia o que nós íamos passar aqui fora. O propósito nós já estava escrito. Só Ele pode sustentar e transformar uma vida de verdade. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. Amém? Verso 32 diz o que para nós? Gideão recebe um novo nome. Depois de quebrar o altar, Gideão passou a ser conhecido de outra maneira. Olha lá. O Senhor mudou até o nome dele, por ele ter obedecido. E o contexto todo nos ensina o quê? O versículo todo ensina o quê para nós? Quando quebramos ciclos antigos, Deus também muda a nossa identidade, a nossa história. Porque Ele está nos transformando. Ele quer a nossa transformação. Quer a mudança em nós primeiro, na nossa família, para depois mudarmos os outros. Quem decide romper com o passado não permanece o mesmo. Não podemos carregar esses vícios nossos, da nossa familiaridade. Senão nós não vamos romper. Deus faz as coisas com excelência. Temos que, se a partir do momento que nós conheçamos, que eu e vocês, e Ele está dentro de nós, nosso Deus está dentro de nós, nós não podemos carregar esse peso não, esses vícios. Porque Ele está habitando em nós. Temos que entender isso eu e você hoje. Deus quer habitar em mim e em você. Por isso que nós não podemos carregar esse passado das nossas famílias. Temos que quebrar esse altar que nem Gideão fez. Quebrar o altar da minha família, você quebrar da sua. Para poder transformar. A gente vê o sobrenatural do Senhor em nós. Para viver o novo de Deus, às vezes é necessário derrubar altares que estavam há anos dentro da nossa casa. Mente e coração, olha lá, transformar nossa mente e o nosso coração. É o que Ele mais quer de nós, é o coração e a mente. O que é familiar nem sempre é saudável. Deus procura pessoas como Gideão, imperfeitas, mas dispostas a obedecer e romper ciclos para que uma nova história comece. Nós somos imperfeitos, pessoal. Se Deus colocou nós aqui hoje, escolheu nós, não é porque estava tudo perfeito para nós, não. Aliás, a gente nunca vai estar perfeito. Ele quer pessoas imperfeitas. Ele só quer pessoa que obedece à voz dele. Como Gideão. Você pensa que Gideão era perfeitinho? Era o queridinho? Não. Deus escolheu ele. Como escolheu eu e você.
E nós precisamos quebrar esses altares de familiaridade que nós viemos carregando até hoje. Não importa. Nós não podemos carregar mais esses vícios familiares. Vou contar por mim. Meus pais sempre brigaram. Bebedeira, enfim. Eu já rompi isso. Hoje eu não bebo mais. Não brigo com a minha esposa. Já rompi isso. Isso é um altar de familiaridade que eu rompi. Eu, Alexandre, falando isso para vocês aí na internet. Minha infância foi conturbada dentro de casa. E eu rompi isso. Não brigo com a minha esposa e hoje eu não bebo mais. Olha isso. Lembrei isso agora, porque eu estava lendo o texto aqui. E estou passando para vocês. E quantas pessoas aí na live não conseguiram romper alguns vícios que vem carregando dentro da própria casa, da própria família? É isso que o texto está pedindo para nós hoje. Para nós rompermos esses altares aí, que nem Gideão fez. Vamos quebrar o altar. Amém? E a nossa frase do nosso devocional final é essa. Deus nos capacita para quebrar os ciclos que nos prendem ao passado e nos chama para um futuro de liberdade. Olha lá. Como que nós vamos querer um futuro de liberdade, sendo que nós estamos presos no passado? Vamos quebrar esses altares. Vamos refletir hoje. O que você precisa quebrar hoje para avançar? Essa é a pergunta que fica no ar hoje, para mim e para você. Vamos ver qual altar ainda temos em nós. Em mim e em você. E em nossa família. Para que nós possamos avançar. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Amém? Quero que Ele revista você com a armadura que Ele nos deu, revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, para que nenhum mal possa entrar em você e em sua família, aonde vocês estiverem. E quero que Ele cubra você também com o sangue dEle, para que aí nenhum mal possa entrar mesmo. Amém? Em você e em sua família. Amém. Esse é o recado. Vamos quebrar esses altares de familiaridade, que são esses ciclos que nós carregamos até hoje. Vamos ver quais nós temos que destruir para poder avançar. Amém? Fui!